Há alguns anos eu venho investigando a relação entre as memórias traumáticas, o trauma em si e as consequências que esses traumas acarretam para o nosso dia a dia, para a nossa vida e como eles afetam a nossa saúde emocional. Dentro dessa investigação sobre o trauma, eu me formei numa técnica chamada liberação do trauma através do exercício. Essa técnica, resumidamente, elas são 7 exercícios físicos que depois de feitos colocam o nosso corpo num estado de tremor. Com o tempo, com o passar dos anos atendendo na terapia, eu acabei unindo também essa prática da liberação do trauma com a marmaterapia. A marmaterapia são pontos ayurvédicos, de acordo com a medicina ayurveda, são pontos espalhados pelo nosso corpo que nos ajudam também a trabalhar questões emocionais, doenças físicas e também atuam na liberação do trauma. Então eu passei a unir essas duas práticas, a liberação do trauma através do exercício com a marmaterapia. E o que eu aprendi através da união dessas duas técnicas é a importância de permitir que o corpo trema. Ou melhor, a importância do tremor físico para a superação de memórias traumáticas. Tremor mesmo. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas está, por exemplo, na academia fazendo atividades físicas, ou na yoga, ou dançando, e o seu corpo começar a tremer bastante e vira uma emoção junto com aquele tremor. E às vezes você está bem, você não está nem entendendo de onde que vem aquele tremor e de onde que vem aquelas emoções. A princípio, se você está fazendo uma atividade física, você vai achar que é apenas da atividade física e por isso que o músculo cansou e tremeu. Mas aí, de onde está vindo essa emoção, essa tristeza, essa vontade de chorar ou esse medo, esse pânico que vem junto com o tremor? Esse tremor que aparece quando a gente tem crise de ansiedade, quando a gente está sentindo medo, quando a gente está insegura, é o nosso corpo tentando ajudar a gente a lidar melhor com as questões emocionais. E quando esse tremor é recorrente, muitas vezes ele está diretamente conectado com um trauma lá de trás que ainda não foi superado. Esse trauma, a gente não precisa entender trauma simplesmente como um abuso sexual, pode ser também como um assalto, como uma violência muito grande. Pode ser também, mas um trauma é tudo aquilo que teve um grande impacto sobre você. Às vezes, uma fala muito ríspida de um professor quando você era criança pode ter gerado um trauma em você. Um relacionamento abusivo pode ter gerado traumas em você. Um grito que a sua mãe deu contigo quando era criança pode ter gerado um trauma. Várias questões que têm um impacto muito grande na nossa vida podem gerar traumas. E o nosso corpo, lindo, inteligente, maravilhoso, fica tentando nos despertar e despertar todo o nosso poder de cura e treme como um pedido de socorro, como um olhar de presta atenção em mim, olha para mim, tem algo aqui que não está funcionando bem. Durante esses anos todos que eu aplico essa prática da liberação do trauma através do exercício, eu tive a honra de acompanhar o despertar de diferentes pessoas. Por exemplo, pessoas que me procuraram porque tinham uma enxaqueca crônica e já não sabiam mais o que fazer com ela, e a gente tratou com a Ayurveda também, com a aromaterapia, melhorava, mas ainda não era suficiente. E quando a gente entrou com a liberação do trauma através do exercício, a pessoa lembrou de um abuso sexual que ela tinha sofrido lá na infância dela. E com esse abuso sexual ela sentiu as pontadas na cabeça na mesma hora. A gente conseguiu fazer a conexão desse trauma com uma enxaqueca, o que aliás é bastante comum. Já tratei muitas pessoas, muitas mulheres com cólicas menstruais, cólicas que estavam ali arraigadas no corpo dela há muito tempo, que muitas vezes tinha a ver com a não aceitação do feminino e às vezes até com traumas que ela tinha vivido lá atrás. Com a liberação do trauma a gente conseguiu encontrar essas memórias que estavam presas ainda na musculatura, liberar para que ela conseguisse ter uma vida muito mais agradável, muito mais fluida, porque a gente não precisa ter cólica, gente, por favor, aliás, a gente não precisa ter essas dores. Dores físicas é sempre o corpo com saudade de casa. Cada vez que o seu corpo treme, é o seu corpo pedindo socorro. Claro que assim, fazer uma prática da liberação do trauma, a gente pode acessar e pode remover mágoas que estão lá atrás, experiências que ainda te machucam. Mas o que eu quero te dizer hoje nesse vídeo é que se o seu corpo começar a tremer em uma determinada situação, permita que ele trema. Não coloque já um remédio, não tente fazer um calmante, alguma coisa que vai fazer seu corpo parar. Permita escutar o seu corpo, permita-se. O seu corpo tem muito a contar sobre você mesmo e principalmente sobre a sua saúde emocional. É difícil lidar com o tremor quando ele aparece porque a gente aprendeu ao longo da vida a trancafiar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a trancafiar quem somos também,
Muito provavelmente quando você era criança e se assustava, seu corpo tremia, mas é também muito provável que você tenha ouvido muitas vezes: engole o choro, para de frescura, isso não foi nada. Tudo isso vai reprimindo o nosso corpo. E aí, quando o nosso corpo de adulto começa a tremer por uma situação estressante, a gente acha estranho e quer logo parar com esse processo. Mas não, deixa ele tremer. Se você conseguir, se você tiver calma suficiente para entender que o seu corpo está te ajudando a liberar coisas que você não precisa mais, deixa seu corpo tremer, certo?